Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo poder. Amantíssimo Deus e eterno Pai, é na Tua presença, Senhor da glória, que neste momento eu quero apresentar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, o nosso ser. Deus Todo-Poderoso, Santo é o Senhor. Meu Deus, Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. Pai querido, Pai eterno, em Teu nome, Senhor, eu quero Te pedir a Tua bênção, a Tua graça sobre nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, ó meu Deus eterno, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus, eu Te peço, meu Deus eterno, toma nossas vidas em Tuas mãos. Ó Senhor Jesus, nos ajuda. Estende a Tua mão poderosa para ser ao nosso favor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Aleluia. E na sua lei medita de dia e de noite, e tudo quanto fizer prosperará. Pelo que os ímpios não são assim, são porém como o vento que a palha dispersa. E os ímpios não subsistirão em juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meu Deus eterno, nos ajuda, nos abençoe. Abençoe o Brasil. Pai, Te peço a Tua cura para todos que estão nos hospitais, para todos, meu Pai, que buscam por um auxílio, por uma ajuda da Tua parte, Senhor, para todos que clamam, meu Deus, por um agir, por um mover Teu. Pai, em nome do Senhor Jesus, fortalece cada um, Senhor, segundo o Teu poder e a Tua glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, meu Deus, ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Pai eterno e querido, eu Te peço, tenha misericórdia das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai, da nossa própria vida, Senhor. Ó amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, nos livra de todo mal, Senhor, de todo embaraço, nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Pai,
Glória a Deus. Há muitas coisas que é o ser humano para resolver, mas ainda que seja nós temos que fazer algo. É de joelhos no chão, com jejum e oração, é com a cara no pó, é clamando a Deus que eu vou ter a vitória, é consertando o altar, limpando meu coração. É na vigília da noite, no estreito momento de mistério com Deus. Se você está se forçar, foi privado da paz. Prepare o seu coração em nome de Jesus. Vamos aqui profetizar que tudo aqui vai mudar. Deus é que vai te exaltar e você vai cantar. Foi o Senhor que fez isto, é maravilha demais. Olha Deus, faça essa receita, é de joelho no chão, com jejum e oração, é com a cara no pó, é clamando a Deus que eu vou ter esta vitória, é consertando o altar, limpando meu coração. É na vigília da noite, no estreito momento de mistério com Deus. Se você já se forçar, foi privado da paz. Prepare o seu coração em nome de Jesus. Vou aqui profetizar que tudo aqui vai mudar. Deus ele vai te exaltar e você vai cantar. Foi o Senhor que fez isto, é maravilha demais. E você vai cantar. Foi o Senhor quem fez isto, é maravilha demais. Glória a Deus. A palavra que eu trago hoje, a reflexão para os nossos corações, eu quero dizer que o Senhor chama a muitos, mas poucos são escolhidos. Ele chama a todos para a sua presença. Ele chama a todos dando a oportunidade para a salvação. Ele chama a todos até mesmo para servi-lo, para estar diante da sua presença. E muitos são chamados, têm uma inclinação, uma inspiração, uma aspiração para alguma coisa, seja aspirante à liderança, seja aspirante para louvar, seja para orar, para evangelizar, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque poucos levam a sério a chamada do Senhor nosso Deus. E quando eu leio aqui no Salmo 23, no versículo 5, onde dizia Davi: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente eu sei que a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muito bem, ele está falando de ungir a cabeça, ou seja, seria, como diz, a confirmação da sua tarefa que o Senhor lhe concedeu para ser como um governante, um rei para o povo de Israel, e também para outras tarefas que o Senhor designava, porque ele louvava ao Senhor, tocava a sua harpa. Ele também ia para as guerras, guerrear as guerras do Senhor, mas tudo sob a direção de Deus. Claro que durante sua vida, e por que não falar, vamos dizer assim, no seu procedimento de conduta,
que inspira ministérios, ele errou, ele falhou, ele fez coisas terríveis, mas o interessante é que ele fez o que o Senhor Deus mais espera de nós. Ele se arrependeu, ele verdadeiramente alcançou a remissão e a salvação no Senhor. Então, ser ungido, ou quando o Senhor diz, você é ungido, você é ungida, isso não deve ser tratado de forma banal. Isso não deve ser tratado aleatoriamente, nem tampouco com desdém. Mas isso deve ser seriamente observado, ouvido e entender que o arauto do Senhor Deus é de fato uma vocação muito nobre, como diz, trabalhar para a glória do Senhor Deus, exercer o ministério, como diz, liderar pessoas, dar direção a elas, ensinar, compartilhar um pouco que sabe pela inspiração do Espírito Santo. Isso é uma das tarefas mais nobres que o ser humano pode receber. Mas acontece o seguinte: ser ungido é um começo, mas eu tenho que fazer valer a unção que, como diz, que pessoas confiaram, me ungiram, e aquilo que Deus designou eu preciso fazer valer. Porque eu vi exemplos de muitos na Bíblia que foram ungidos pelo Senhor, mas que não levavam a sério a chamada do próprio Deus. Saul foi ungido ao primeiro rei de Israel. Começou naquela aparente humildade. Daqui a pouco ele estava desprezando a palavra de Deus, estava desprezando o profeta Samuel, estava desprezando a direção do Senhor, estava desprezando o templo do Senhor, estava desprezando o que Deus pedia para ele fazer. E é tanto que ele passou 40 anos reinando sobre Israel, mas em compensação era atormentado por um espírito maligno vindo da parte do Senhor, e só passava quando ele ouvia as coisas de Deus. E tudo isso o Senhor permitiu para que ele caísse na real e disse: verdadeiramente vou me liberando os meus pecados, só em Deus eu tenho paz. Mas aí ele ficou cada vez pior. Ele não aprendeu nada com a lição que o Senhor deu a ele. E para acabar, como diz, de selar terrivelmente o seu destino, ele vai, o Senhor fala que não se agradava mais dele, que o reino dele seria tomado, e ele vai consultar a feiticeira de Endor, porque dizia que os profetas não falavam mais com ele, nem por Urim, nem por Tumim, nem de forma alguma, nem por sonhos. Deus não falava com ele. Ora, o que é que o Senhor Deus tinha para falar para um ungido rebelde, e que ele sabia o que era para fazer? O que é que ele queria ouvir? Que o Senhor mudasse de ideia? Que o Senhor dissesse: não, eu vou abençoar você por amor ao meu povo. Mas quer saber? O povo era corrompido. Rei Saul era corrompido. Eu não digo todos, mas a maior parte era corrompida. Então o Senhor não falou com ele. Por quê? Porque há momentos que Deus fica em silêncio. Porque a pessoa sabe o que deve fazer. Porque há momentos que o Senhor fica em silêncio, às vezes provando a gente. Mas tem hora que é porque sabemos o que é para fazer, mas fazemos igual a Saul. Como diz, estamos uma de desentendidos. E aí, além de consultar a feiticeira de Endor, no dia da guerra ele se mata. Para quê? Para, como diz, ninguém dizer que alguém matou ele. Mas de qualquer forma,
ficar com o corpo dele, como diz, só trouxe terror para a sua casa, a sua família em si não prevaleceu, exceto Mical e Mefibosete. Outro que foi escolhido pelo Senhor, como diz, não levou a sério as coisas do Senhor Deus, foi Balaão. Pense no chamado rebelde. Eu não digo nem escolhido, ele era chamado por Deus. O Senhor queria que ele fosse profeta, e o coração dele era dividido, ele queria ser goleiro. O Senhor queria que ele falasse somente que Deus mandasse, e ele queria ser pago para ouvir palavras boas que o povo queria ouvir. Mesmo assim, esse indivíduo, com tantas intempéries na sua vida, ele cumpriu a vontade do Senhor, que ele disse: eu não posso amaldiçoar o que Deus te abençoou. E é isso que eu tenho para dizer a vocês, ó príncipes, autoridades, não adianta vocês me pagar, porque Deus já disse a mim que não é para receber dinheiro de vocês e que não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Mas pense no homem, teve oportunidade para ter um legado de profeta, mas a Bíblia diz que ele, mais adiante, fez Israel se corromper, porque amava o prêmio da injustiça. Ou seja, as riquezas, o dinheiro vindo, como diz, de forma ilícita, de forma desagradável, de forma que não era conveniente com a palavra de Deus. Então assim, morreu ele sem salvação. Outro que esse foi escolhido pelo Senhor Deus, foi Salomão. Salomão, apesar dos problemas do pai Davi com Batseba, e pagaram o preço do pecado, mas depois o Senhor agiu de grandíssima misericórdia, e aí Batseba, ela deu à luz a outro filho, e chamava ele de Salomão, que quer dizer pacífico, ou seja, estavam vivendo um momento de paz. Mas o Senhor disse: esse será um amado meu, o nome dele para mim será Gedezias. Salomão começou bem. Durante 3 anos da sua vida, conversava com o Senhor. A Bíblia diz que amava o Senhor. A Bíblia diz que ele ofereceu 1000 holocaustos só para o Senhor falar com ele. Ao passo que tem gente que não aguenta orar nem sequer uma semana, porque já disse que Deus é injusto e que Deus não vai falar com ela ou com ele, e que Deus não olha para ele, não olha para ela. Então, se você quer abrir a sua boca para profetizar desgraça, então faça. Porque a Bíblia é assim: ou crê ou não crê. Se crê, é bendito e abençoado. Se não crê, quando diz, já está condenado. É assim. A Bíblia diz todas essas coisas, e que da mesma boca não pode emanar 2 fontes. Não pode sair coisas boas e depois coisas ruins. O que você está fazendo na sua vida, hein? Salomão ofereceu 1000 holocaustos só para ouvir o Senhor falar com ele. Tem gente hoje que quer ser abençoado do jeito que está, do jeito que é, do jeito que está o estilo de vida. Não, o Senhor Deus é Pai de todos, vai abençoar todo mundo. Eu digo, vai aguardando, vai esperando. Melhora não para tu ver. Vem para a presença de Deus do jeito que Ele quer para tu ver.
Porque na Bíblia está escrita a história de Lázaro e a história do rico, tá certo? O rico quis o que quis, olha, viveu a vida como bem quis. E nós sabemos o fato dele ser rica, porque ele viveu a vida como ele quis. Nunca quis saber do Senhor, não quis saber de nada. E certamente entrou nas devassidões da vida. E fez o que quis, e na hora que quis, e do jeito que quis, e para lá. Enquanto Lázaro ali sofria, ali. Aí no final das contas, os dois foram além. Ou seja, o corpo físico morreu, padeceu. E morto na terra física, não fala com ninguém não, tá? Não aparece assim para dar mensagem não, tá certo? Isso aí é diabo, é demônio, tá? Agora se você insiste e acredita, o problema é seu, mas já está sendo avisada. E aí a Bíblia diz que a alma do que viveu, como diz, dissolutamente do que viveu assim na regalia, estava onde? Queimando lá no inferno. Mesmo. Morrendo de gritar. Inconsciente, sim. A Bíblia fala sobre isso. Porque só vai ter a segunda morte mesmo, vai acabar com tudo, é no lago de fogo. E o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Aí estava ele lá gritando, pai Abraão, manda Lázaro, ele aí, ó, eu conheço ele. Molha a ponta do meu dedo aqui com água para que venha me refrescar aqui nesse tormento infernal. Eu digo, mas meu Deus do céu, uma pessoa realmente desesperada, ela quer uma gota d'água, parece que é a sua salva-vida, e na verdade o que salva a sua vida, a minha, a nossa, é o Senhor Jesus, que tem vida e vida em abundância para dar, e novidade de vida. Salomão cresceu, prosperou, foi abençoado. Eita, grande foi o resplendor, mas aí inventou, como diz, de ter várias esposas, 700, como diz, esposas, 300 concubinas, e dentre as mulheres, 80 rainhas, como diz, e além disso, um homem que amava o Senhor e que pediu sabedoria para lidar com o povo, ele tinha sabedoria, ele sabia que estava errado, mas acontece que a prevaricação, a influência das mulheres que adoravam os deuses, acabou Salomão se deixando levar. E com isso o final não agradou ao Senhor nem um pouco. Agora vou falar de dois que, como diz, o Senhor teve um grande propósito em levar a sério a unção, viu? Porque tem gente que diz assim, eu sou ungida, eu recebi a unção assim de apóstolo, não sei de quê, de bispo, de tudo, né? Se tiver de querubim, eu já vou perguntando, cadê as asas? Tá? Então, como diz, mas não faz valer o chamado, não faz valer, não se empenha, não ora, não lê a Bíblia, sabe? Acha que só assim Deus toma conta de tudo. Vai pensando assim que tu vai longe. Vai longe, sabe, como para trás, longe. E o mundo, avançando. O mundo que levou o propósito do Senhor Deus a sério. O servo de Deus José, filho de Jacó. Como diz, ele teve uma grande incumbência. E qual era a grande incumbência? Ser lá na frente algo que ele nem tinha ideia do que era. Mas ele cria no Senhor e cria nos sonhos
que o Senhor dava a ele. Então, o Senhor dava sonhos a ele, do feixe dele de trigo em pé, dos irmãos se dobrando. Como diz, deu outro sonho. E os irmãos o invejavam. Até que fizeram por onde fazer uma tramóia, um motim. E aí, como diz, venderam ele aos ismaelitas por 20 peças de prata. Como diz, ele foi lançado no poço, ele foi traído. Os irmãos mentiram para o pai, disseram que ele tinha sido, vamos dizer, morto por uma fera e tal, e aquela coisa toda. E lá vai ele ali sendo escravo, e de escravo passou a ser um escravo para morar ali com Potifar. E ali a mulher de Potifar tenta ele não cai em tentação, ele corre, mas ele não fica na tentação, ele não brinca. E vai, e mesmo com certeza não entendendo que o destino lhe reservara. Mas uma coisa eu posso dizer que com certeza estava na mente dele: eu sou inocente e um dia a minha vida não vai ser essa. Com certeza estava isso na mente dele. E ali foi caluniado, foi para a prisão. Como diz, levou muito chicote. Como diz, prosperava na prisão. Todo mundo via. Aonde ele estivesse, podia estar dentro do buraco aonde o Senhor Deus era com ele. Você é ungido, minha filha? É ungido? Aí eu te digo, o Senhor Deus é com você. Porque tem que o Senhor Deus ser com a pessoa, tá entendendo? Não é só faz de conta não, tá? Deus nos chama a pessoa, para a pessoa, como diz, ter a igreja como propriedade. O Senhor não chama uma pessoa para a pessoa vir até o altar de forma leviana. O Senhor não chama uma pessoa para que venha fazer a sua obra, como diz, e por outro lado está prevaricando. O Senhor não chama, não se agrada de uma pessoa que tem uma oportunidade, mas só erra, só prevarica, só vai ao contrário, só despreza. É igual a um jumento que não sai do canto bravo e que não é sensível ao Espírito Santo. Então a Bíblia diz que José, Deus era com ele. Está ungido a minha filha aí? Ungido? Está alegre? Eita, agora! Ô maravilha! Tu não sabe o que te aguarda. Porque a quem mais é dado, mais é requerido. E tu tem que fazer valer. Como diz, a inclinação que tu tens acerca da obra de Deus, para não envergonhar o Evangelho e para não ser triplamente culpado. Culpado por desonrar o Senhor, culpado por ser, como diz, uma fraude, e culpado através de você, de muitos e os escândalos. Está ungida, minha filha? Ô maravilha! Não se esquece que você tem os pratos da sua casa para lavar, viu? Tem a sua casa para arrumar. Porque assim, se uma mulher é ungida por Deus, que o Senhor é soberano, para a tarefa que for, mas a Bíblia diz, tanto para a mulher como o homem também, está lá escrito, as qualificações para o episcopado. Aí está dizendo como é que vai fazer as tarefas do Senhor Deus, governar a casa de Deus, não sabe governar nem a própria casa. Estou fazendo a obra e a louça lava uma semana. Estou fazendo a obra e teus filhos, tu está cuidando? É em primeiro lugar a obra, deixar
que foi Deus que deu. Sua família foi o Senhor que deu, seus filhos foi o Senhor que deu. Então, sua casa, seu lugar, então procure honrar ao Senhor dentro da sua casa, fora aonde você estiver. Eu fui ungido, oh maravilha. Ele diga, tá certo, glória a Jesus. Que o Senhor te abençoe e ajude a todos nós, certo? Agora não se esqueça, como diz, que deve honrar a sua casa, que deve honrar o Senhor Deus, deve honrar o seu chamado, deve, como diz, fazer o que o Senhor ministra em teu coração para fazer. E não dizer, não, eu faço como quero, que agora eu sou autoridade, já sou autoridade pela Bíblia e agora você é autoridade 2 vezes, 3 vezes mais. Aí eu te pergunto, se tu é um bispo, tu sabe o que quer dizer o nome bispo? Qual é a tarefa? Se tu é um pastor, tu sabe o que significa a palavra pastor? Se você é um apóstolo, meu Deus do céu, que cargo Altíssimo, você sabe qual é a função de apóstolo? E se tem algum querubim aí, que eu sei que tem, eu digo, cadê tuas asas? E onde é que está na Bíblia que ser humano é ungido a querubim, hein? Pode ter parado inovação de heresia. Outro. Sim, José honrou seu ministério. Foi preso, foi caluniado, levantaram falsos testemunhos contra ele, falaram o que quiseram falar, mas tem uma coisa, quem é inocente, inocente é. Ele não perdeu a sua integridade, ele não perdeu a sua comunhão com Deus, ele não esqueceu os mandamentos, como diz, os ensinamentos do seu pai Jacó, estava na mente sobre o Senhor. Ele não esqueceu, ele era íntegro, mas o Senhor provou até a última gota a integridade dele. Ele não murmurou, ele não blasfemou contra o Senhor, ele ali executava o que a vida lhe dava todos os dias, e a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Imagina ser ungido a tudo, ter até ouro assim, ó, cheio de ouro, e não ter o Senhor Deus na vida. Tadinho, tadinha de você, de nós. Que adianta ter o mundo inteiro e não ter o Criador na vida? E então, chamado, escolhido, o Senhor Deus está na tua vida? Claro que está, não estou na igreja. Ele, você vai saber isso quando você pesar na balança as suas ações, o seu próprio estilo de vida. Se agrada mais ao Senhor ou se é mais carnal, aí você vai saber. Certo? Então, no final das contas, José foi governador, foi exaltado pelo Senhor Deus. Como diz, o Senhor permitiu ele ter ali uma esposa, e ali ele era respeitado pelo todo o Egito, teve a tarefa de juntar alimento, comida, para alimentar vários povos do mundo, porque a fome foi mundial. Pensa na tarefa desse rapaz, como diz, e ali o Senhor levantou ele, e depois ele veio entender os propósitos do Senhor Deus, e ainda assim tem uma coisa que ele tinha, e que o Senhor quer demais de nós. Quando ele se revelou aos irmãos, ele disse: ainda vivo meu pai Jacó, eu sou José, vosso irmão. É como se ele dissesse: eu sou o mesmo, eu não mudei. Posso ter mudado por fora, por causa do costume egípcio, mas eu sou o mesmo. Sou irmão de vocês.
Eu perdoo vocês. Quero vocês junto de mim, para eu cuidar de vocês nos tempos da fome. Ungido, escolhido, como diz, passa prova. Como diz, o Senhor abençoa, mas tem que aprender também. Aprendizado da escola, tá certo? É escola, é faculdade do Senhor Jesus, certo? Outro que foi escolhido por Deus e que honrou o seu ministério, e é o exemplo que eu quero deixar positivo último, foi Saulo de Tarso, que mais tarde se transformou por Deus no apóstolo Paulo. Um homem que era fariseu, poliglota, com certeza, instruído nas leis, poderia ser futuramente um sumo sacerdote, treinado na melhor escola de Gamaliel. Também cidadão romano, tinha duas cidadanias: a cidadania dos judeus e a cidadania de Roma. Como diz, muito qualificado, muito instruído, mas muito ignorante acerca da graça do Senhor que já tinha vindo. O próprio Senhor Jesus já tinha vindo e ele não compreendia essas coisas. E quem falasse, ele entendia como heresia, ele entendia como uma blasfêmia, ele entendia como algo que era assim, uma ofensa a Deus. E ele implacavelmente perseguia os cristãos, matava, como diz, botava outros na prisão. Ele era implacável. Sabe o que é implacável? Que não tem acordo, que ninguém dobra. Pense. Que ninguém muda a mente, que ninguém muda o jeito, que ninguém freia. Mas tem um que faz isso, que é o Criador. E ali o Senhor ele vai para Damasco, munido de cartas, para acabar, destruir, aniquilar qualquer um que fosse cristão. Ele vai munido. Aí o Senhor tem um encontro com ele. E ele diz: quem és, Senhor? Como quem diz assim: qual é o seu nome? Quem és? Aí o Senhor respondeu a ele: eu sou Jesus, o qual você me persegue. Você vai para Damasco, sim, com certeza você vai. Mas você não vai fazer o seu querer, você vai fazer o meu querer. E ali o homem que era muito destemido, o espírito combativo, valente, o que é que acontece? Ele vai, como diz, dependendo dos outros, e segue para Damasco. Ou seja, é a mesma coisa quando se... Eu entendo que quando se quer amansar uma fera, como diz, quando é o Criador para fazer isso, como diz, em primeiro lugar, o próprio Deus, como diz, dá uma cipuada muito forte e fala. Porque só assim para ouvir. Porque Saulo nem Gamaliel falasse com ele não ouviria. Ninguém. Então, para estudar, tem que parar. Para aprender, tem que se aquietar. Para ser cheio do Espírito Santo, tem que ter no mínimo humildade. Para ser, aleluia, uma pessoa que agrade a Deus, precisa desejar dentro de si que seja melhor. E Saulo não tinha essas qualificações. Quando ele está lá na casa
de Judas de Damasco. Aí está lá o servo do Senhor Ananias. Estava orando. Louvado seja o nome do Senhor. De repente o Senhor fala com ele: Ananias. E ele diz: sim, Senhor. Como quem diz: fala que o teu servo ouve. Ele diz: você vai numa rua chamada Direita e vai na casa de um homem chamado Judas de Damasco. E lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. E você vai orar por ele em meu nome, para que ele recupere a vista, a visão. Aí ele disse: mas Senhor, é aquele Saulo que persegue os outros, que mata os teus santos de Jerusalém? Esse é o Senhor. Mas Senhor, tem certeza que o Senhor está pedindo? É esse mesmo? É aquele, é? Aí o Senhor disse: vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. Não se preocupe, porque eu vou ensinar a ele o padecer por amor do meu nome. Se preocupa não, que ele vai dar na minha mão. Eu, o Senhor, vou, como diz, aprumar essa fera, em outras palavras. E ali quando Ananias foi, orou, e Saulo de Tarso, como diz, creu, como diz, poderosamente. E ali começou, pregou na sinagoga, e ali, como diz, todo mundo ficou admirado, eles tiveram medo. Mas depois ele disse que tinha se convertido, o Senhor tinha falado com ele. Depois passou 14 anos no anonimato, ali cortando couro, e ali costurando. Ele era fabricante de tendas, ele tinha profissão. E ali, enquanto o Senhor não falasse nada, o que é que ele ia fazer? Ele tinha que ficar na dele, quieto. E tem gente que diz assim: não, eu acho que eu me enganei, o Senhor não me chamou não. E naquele dia foi tão chocante, foi tão forte. O Senhor disse: os Ananias que me chamou, que eu sou um vaso escolhido, falou comigo que eu ia pregar para os gentios, e eu estou perdendo tempo. E já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, e 4, entrou para 10, o 11º, até o 14º. Meu Deus do céu! Mas Paulo precisava desse tempo. Porque até mesmo nas coisas que aos olhos humanos é sem sentido, o Senhor Deus trabalha. Pronto. Estava ele lá cortando couro, estava ele lá costurando tenda. E eu creio que para onde ele ia, como ele dizia que não queria ser pesado a ninguém, com certeza, possivelmente levava, vendia quando podia. E assim até que no 14º ano, não foi dia nem mês, foi anos, chega o enviado do Senhor Jesus, glória a Deus, Barnabé. E é como se dissesse: irmão Saulo. É como se ele dissesse: agora chegou a hora. E aí ele fez a obra de Deus, ele foi implacável, ele levava chicotada, ele levava açoite, alguns acreditavam nele, outros não acreditavam. Ele era perseguido, odiado pelo próprio povo da sua própria nação. E tinha outra nação que ele tinha cidadania romana, e ali, como diz, foi açoitado, e ali conhecia as leis daquele país, e assim ele seguiu sua vida, sofreu naufrágio, tantos dias de jejum. Ele fala muitas necessidades, mas depois de tudo isso, estava ele lá, alcançou ser cheio do amor do Senhor Deus, e também ele disse: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Se o Senhor me der muito, eu sei me comportar. Se o Senhor me deixar na escassez, também sei me comportar. Se o Senhor me deixar, como disse, sem falar nada, sem emprego, e esperando por Ele, o Senhor vai falando com alguém:
comparável à glória do Senhor nosso Deus. Então o homem dura serviço desse, ser cheio do amor do Senhor Deus, ser cheio do Espírito Santo, fazer a obra de Deus, como diz, amava ao Senhor, levou a sério o ministério que o Senhor deu a ele, muito a sério, foi muito profundo. É tanto que a Bíblia diz que o Senhor Deus, através dele, operava milagres extraordinários. Aí Deus vai me usar em milagre. Eu digo amém, glória a Deus, eu creio. Agora o preço tu aguenta firme. Tá? Mas já faz tanto tempo. Aí eu digo, desfalece não, porque a Bíblia diz que vai receber se não tiver desfalecido. Então entenda que a obra do Senhor Deus é um dos presentes mais nobres que o Senhor dá ao ser humano. Onde o ser humano vai, como diz, usufruir de uma faísca do poder de Deus para poder realizar as tarefas em nome dele. E tudo é para ele e a glória é dele. Só dele, do Senhor, somente, mais ninguém. Então, chamada. Você já passou pela escola. Escolhida. Tudo tem a hora. Deus vai lhe chamar na hora certa. Entendeu? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em Tua presença, Senhor Jesus, toma nossas vidas em Tuas mãos, nos leva em paz para os nossos lares. Nos dá livramento, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.